Olá, turminha, bom dia. Hoje vamos dar início ao capítulo 13 da disciplina de ciências, tá bom? Peguem o livrinho de vocês, o lápis, a borracha, prestem bastante atenção na videoaula para vocês aprenderem tudo que tia Lidiane explicar, tá certo? Prestem bem atenção nessa página de abertura do capítulo de vocês. Por quanto tempo você consegue ficar sem respirar? 1 minuto? 2? Existem animais que conseguem ficar muito mais tempo, porém, nenhum deles vive sem respirar. Aqui nessa imagem vocês estão vendo o rato toupeira pelado. É um animal que vive em túneis escavados no solo. Nesse tipo de ambiente existe pouco ar. E como o rato toupeira pelado vive em grandes grupos de até 300 animais, sobra ainda menos ar para cada um. Sabe por quanto tempo ele sobrevive sem receber gás ou oxigênio? Até 18 minutos. Muito tempo sem receber gás ou oxigênio. Os mamíferos aquáticos não conseguem retirar gás ou oxigênio da água, pois eles possuem pulmões. Dessa forma, eles precisam ir até a superfície para respirar o ar da atmosfera. As baleias, por exemplo, elas precisam sair da água em busca do ar fora, não é? Buscar esse ar da atmosfera para poder respirar. A capacidade de ficar muito tempo sem ar não é comum na natureza. A maioria dos animais morre após poucos minutos sem respirar. Um ser humano adulto, por exemplo, respira aproximadamente 14 vezes por minuto e morre se ficar pouco mais do que isso sem respirar. Isso quer dizer que nós precisamos o tempo todo obter gás oxigênio presente no ar para viver. Então, turminha, hoje nós vamos iniciar os nossos estudos referentes ao sistema respiratório. E aí a gente já começa buscando saber o que é a respiração, não é? E a respiração é um processo fundamental para a sobrevivência dos seres vivos. É por meio dela que os seres humanos conseguem obter o gás oxigênio presente no ar atmosférico e eliminar o gás carbônico que foi produzido pelo corpo. A palavra respiração é utilizada para se referir a dois processos. Tia Lidiane, quais são esses processos? A entrada e a saída de ar do corpo. Como é que isso acontece? O ar é levado para o interior dos pulmões e depois é eliminado no ambiente. O outro processo, a utilização do gás oxigênio em cada célula do corpo. Como é que isso acontece, tia Lidiane? O gás oxigênio que está sendo carregado pelo sangue chega até as células do corpo e é utilizado por elas. As vias respiratórias são os caminhos pelos quais o ar passa até chegar aos pulmões, que estão localizados no tórax. Os órgãos do sistema respiratório que ficam no tórax são protegidos pela caixa torácica, que é formada pelo osso externo, pelas costelas e pela coluna vertebral. Aqui nós temos um exemplo, não é? Onde vocês podem observar as vias respiratórias, as costelas, não é? O pulmão direito, o osso externo, o pulmão esquerdo e a coluna vertebral, não é? E tudo isso vai formar a caixa torácica. Para que o ar chegue até os pulmões, é necessário o trabalho de vários órgãos. Você sabe como isso funciona? Para descobrir, realize a atividade a seguir. Vamos já fazer essa atividade. O caminho do ar. Os órgãos que compõem o sistema respiratório são, bora lá, digam com tia Lidiane, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, pulmões, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Observe na imagem a seguir esses órgãos e a função deles. Primeiro,
O ar do ambiente tem temperatura menor que o nosso corpo e possui partículas de poeira e poluição. Nas cavidades ou fossas nasais que ficam dentro do nariz, há vários pelos e um material pegajoso, o muco, que prendem partículas de poeira e poluição, evitando que elas cheguem aos pulmões. O ar passa pelas vias respiratórias, que são faringe, laringe, traqueia e brônquios, antes de chegar aos pulmões. Nessas vias, o ar é aquecido, o que evita que ele esfrie o corpo ao entrar. Depois de ter a composição alterada nos pulmões, o ar faz o caminho inverso e sai pelas narinas. Esses movimentos de entrada e saída do ar são chamados, respectivamente, de respiração e expiração. Ó, galerinha, uma dica importante. Nos pulmões, os brônquios se ramificam em milhares de bronquíolos. Cada bronquíolo termina em pequenos sacos chamados alvéolos pulmonares. Abaixo dos pulmões fica o músculo diafragma, que junto com outros músculos é responsável pelos movimentos da respiração. Aqui, ó, tem todo o esquema mostrando cada uma dessas partes que tia Lidiane acabou de explicar para vocês. Aqui vocês estão vendo o pulmão direito, fossas nasais, faringe, laringe, a traqueia, pulmão esquerdo, brônquio e bronquíolos. A fala humana, não é? A fala que é um meio tão comum para todos nós. Como ela é produzida, quais são os principais fenômenos responsáveis por essa estrutura, não é? Então, vamos aqui. A fala é um dos meios de comunicação do ser humano. As principais estruturas responsáveis por esse fenômeno são as pregas vocais, localizadas no interior da laringe. Quando o ar sai dos pulmões e passa por elas, sons são emitidos, os quais resultam na nossa voz. Esses sons são consequências da vibração das pregas vocais, ou seja, do afastamento e da aproximação das pregas vocais em diferentes velocidades. Aqui tem esse esquema para explicar bem direitinho para vocês, tá bom? As pregas vocais não são as únicas responsáveis pela fala humana. As cavidades da boca e do nariz, os lábios e a língua também participam da produção dos sons. Olhem aqui, ó, várias mudanças das pregas vocais, não é? Então, essas mudanças que vocês estão observando aqui, elas permitem a formação de sons variados, não é? Os pulmões e as trocas de gases. A respiração precisa ocorrer continuamente para que possamos obter gás e oxigênio. Mas o que acontece com o ar expirado que entra nos pulmões? Os brônquios, localizados nos pulmões, dividem-se em milhares de bronquíolos que se tornam cada vez mais finos à medida que se ramificam dentro dos pulmões. No final de cada bronquíolo, formam-se minúsculos sacos que se enchem de ar e se esvaziam a cada respiração. São os alvéolos pulmonares. Eles estão cercados por vasos sanguíneos muito finos que levam e recolhem o sangue. O sangue que os vasos sanguíneos levam aos alvéolos vem de todo o corpo e possui pouco gás e oxigênio, mas possui bastante gás carbônico. Esse gás carbônico é produzido em todas as células do corpo como resíduo da respiração celular. Em grandes quantidades, esse gás é tóxico e deve ser eliminado do organismo por meio da respiração. O sangue recolhe esse gás carbônico das células e o leva até os alvéolos.
O gás carbônico passa do sangue para os alvéolos e se mistura com o ar que sai na expiração. O ar inspirado possui bastante gás oxigênio. Ao entrar nos alvéolos, o gás oxigênio do ar passa para dentro dos vasos sanguíneos, que o distribuirão para todas as células do corpo. Essa troca de gases entre sangue e alvéolos ocorre a cada respiração. Aqui nós temos esse esquema para que vocês possam compreender, certo? Entrada de sangue com muito gás carbônico, não é? Aí vocês estão vendo aqui o bronquíolo, alvéolos. Aí aqui vocês estão percebendo, ó, saída de gás, a saída de sangue com muito gás oxigênio. Aqui vocês estão observando a continuação desse esquema. O gás oxigênio passa do alvéolo para o sangue, há comunicação entre alvéolo e bronquíolo, fluxo de entrada e saída de ar, o gás carbônico passa do sangue para o alvéolo e aqui vocês estão vendo fluxo de sangue. Vocês podem observar também as hemácias, que são as células vermelhas. Então, esse processo tão simples do nosso dia a dia, mecânico, não é? Que é a respiração, passa por todo esse processo aí. Por que precisamos de gás oxigênio, não é? Por que o gás oxigênio ele é tão importante? O gás oxigênio ajuda no processo de nutrição do nosso corpo. A liberação da energia dos nutrientes só ocorre por meio de uma transformação química que acontece no interior das células. Porém, essa reação ocorre apenas na presença do gás oxigênio. Esse gás permite que a energia presente nos nutrientes seja liberada e disponibilizada para que as células executem suas funções. Durante essas reações, além da liberação de energia, novas substâncias são formadas. Quais são essas substâncias, Tia Lidiane? O gás carbônico e a água. Observe um esquema de como ocorre esse processo. Prestem atenção. Nutriente mais gás oxigênio, aí acontece a transformação química. Gás carbônico mais água mais energia. Ao conhecer o processo de respiração celular, você compreende a origem do gás carbônico. Ou seja, ele é um produto de transformação dos nutrientes quando eles reagem com o gás oxigênio. Aqui nós podemos ver um esquema que exemplifica bem o que nós o que Tia Lidiane acabou de explicar para vocês. Conhecendo esse processo de respiração que ocorre nas células, é possível responder à pergunta: por que podemos morrer se ficarmos sem respirar? Façam esse questionamento aí em casa. Observem essas imagens, ó. O ser humano não consegue respirar o gás oxigênio que existe misturado à água. Por isso, os mergulhadores levam cilindros de ar ligados à boca. Enquanto mergulha, a pessoa respira o ar armazenado no cilindro. Parte do equipamento da roupa espacial dos astronautas é um cilindro de ar, o que permite a respiração no espaço, onde não há gás oxigênio. Então agora, turminha, vocês irão resolver a atividade, tá bom? Para que vocês possam compreender ainda mais o que foi explicado na nossa aula de ciência. Até a próxima aula. Um beijo!